Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Play na Lição, dando continuidade à nossa temporada, que é a Vida no Reino. Hoje o nosso episódio número 2 se chama Reconectando. E eu gostaria de dar início ao nosso verso que vai nos dar todo o guia aqui para a nossa conversa de hoje. O nosso verso está lá em Levíticos 19, verso 18. Mas antes de mais nada, eu gostaria que os nossos amigos aqui se apresentassem. Fala, gente, beleza? Como é que vocês estão? É muito bom estar com vocês de novo aí e vamos comentar um pouquinho sobre esse tema que tá muito legal. Esse é o Lucas. E aí, galerinha? Esse é o Joe. Eu gostaria que o Joe lesse o verso 19 a 18. Na NVT fala assim: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu acho legal esse verso aí, porque ele apresenta um negócio que até que não faz sentido na nossa dinâmica, né? Quando você vê, a natureza do homem é necessariamente, às vezes, procurar, entre muitas aspas, justiça, né? Ah, não, mas eu não gostei daquilo, eu fui injustiçado, eu quero que a pessoa entenda o que eu passei, ela passe pelo que eu passei. Só que a Bíblia ela trabalha numa direção oposta, e esse verso diz justamente isso. Se você olhar, ele está lá em Levítico 19, mas isso aqui você quase consegue ouvir como se fosse uma palavra de Jesus dentro de um dos evangelhos. E Jesus fala, né, quando alguém te esbofeteia de um lado, o que você faz? Você vira para o outro, né? E não é naquele sentido, tipo, bate aqui se você é homem. Não, você vira para o outro, mostrando que a gente não reage na mesma intensidade que o negócio veio. Você não revidar o ato que a pessoa cometeu contra você, né? Exato. E o texto termina dizendo, né? Você não se vinga do próximo, mas você ama o próximo. E aqui eu acho legal pra caramba, eu já falei isso algumas vezes, aquele pensamento que diz o seguinte, que você não dá pro próximo o que ele merece, você dá pro próximo o que ele precisa. Que na verdade é o que Jesus fez com a gente, né? Ele não deu pra humanidade o que ela merecia, ele deu pra humanidade o que ela precisava. E é bem justamente sobre isso que esse textinho de Levítico 19 fala. A questão primordial é que se Deus desse ao ser humano o que ele merecia, meu amigo, nós estávamos numa complicação tremenda. Mas, né, tudo que a gente já comentou no primeiro episódio, em relação à graça, mais uma vez se repete. E é engraçado que todos os livros que existem na Bíblia, alguma hora o autor ali vai falar sobre esse amor, em algum momento ele vai deixar claro. Foi muito bem falado por você, Lucas, essa questão do Levíticos. É uma frase que parece muito uma frase do Evangelho, e ainda mais que a gente está passando por um pensamento de que nós temos mais que amar o próximo e tudo mais, nosso contexto de como sociedade e tal, parece uma frase do jornal de ontem. Uhum. Se nós pararmos bem para pensar assim, essa ideia de que o ser humano tá pensando agora, né, que nós temos que amar e tudo mais, parece uma frase do jornal de ontem. Então, é muito interessante que lá em Levíticos 19 e 18 fala isso, sendo que é uma frase que é muito atual. Ainda bem, né? Ainda bem que é atual. Uma coisa que me interessa, a gente viu esses dias atrás, a gente ficou chocado, eu pelo menos fiquei chocado com aquela notícia que a gente viu aquela foto de um pai, eu não lembro de qual lugar que ele era, mas um pai e o filho ou a filha, os dois, a foto dos dois mortos, quando eles estavam tentando entrar ilegalmente ali nos Estados Unidos, né, através do rio. Enfim, tirando toda a parte social do negócio ali, o que mais me chocou foi a reação de algumas pessoas, né? Teve gente que viu aquilo e falou, nossa, isso me entristece muito. Teve gente que viu aquilo e falou, mas bem feito, que mandou tentar fazer dessa forma. O ponto aqui do negócio, o que me chama a atenção nesse sentido, é o fato de que a gente não tem que olhar para as pessoas e falar, não, isso aconteceu e ele merece aquilo. A gente vai no sentido contrário. Como cristãos, nós somos chamados a ir no sentido contrário. A pessoa fez o negócio, veio a consequência, mas assim, a gente não fica feliz com a desgraça ali. A intenção do pecado no ser humano é realmente essa acusação, né? Contra os outros e contra o pecado ali. Tipo, você errou, você tem que pagar o preço do seu erro agora. Isso, Joe, isso não faz sentido nenhum quando a gente olha para a Bíblia como um todo, né? A gente gosta muito, as pessoas gostam muito de falar às vezes, não, Jesus ensinou o evangelho do amor, mas você vê esse evangelho do amor presente lá desde Gênesis. Quando você pega e acompanha a trajetória, a narrativa do povo de Israel, você percebe que lá no comecinho, quando Deus ele buscou Adão e Eva, ali em Gênesis 3, por ocasião do pecado, o que eles fizeram? Tanto Adão quanto Eva. Deus apareceu e os dois fugiram. E qual é o ato de Deus? Ele vai atrás.
Você vê isso se repetindo mais uma vez no dilúvio. O que acontece no dilúvio? No dilúvio a humanidade se afasta de Deus, Deus escolhe um homem que era diferenciado ali, Noé, para que esse homem abençoasse as pessoas. E Noé fica 120 anos pregando para esse povo, que é o tempo que a arca é construída. E mais uma vez aqui você vê aquela dinâmica de o povo se afastando de Deus e Deus indo atrás do povo. Aí rola todo o episódio do dilúvio. A gente vai para a história posterior ao dilúvio. Você olha ali em Gênesis 11, fala que após o dilúvio, o povo construiu uma torre enorme, a Torre de Babel. E aí é o povo mais uma vez se afastando de Deus, mais uma vez se afastando de Deus. E no capítulo 12, o que Deus faz? Escolhe um homem, não porque esse homem ele era especial e que ele queria abençoar esse homem, mas ele queria que através desse homem, Abraão, abençoar os outros. Então assim, essa dinâmica, você percebe muito fortemente isso nesse processo do homem, por causa do pecado, se afastar de Deus. E Deus não dá para o homem o que ele está merecendo, mas o que ele está precisando. E Deus vai atrás do homem. E isso é um processo diário e constante na nossa vida, né? Não é ser melhor a cada dia, porque a nossa vida é como se fosse um cardiograma. Uhum. Você tem altos e baixos toda hora. Você tem altos e baixos. Seu pensamento pode estar focado aqui 100% em Deus, mas daqui a pouco você vai estar pensando em outra coisa muito nada a ver, que te faz errar, te faz pecar, e daí você tem que retomar isso. E é um alto e baixo diariamente isso na vida. Isso não é algo necessariamente extraordinário, né? Porque como a gente é ser humano, nós somos seres humanos, nós somos pecadores, esses altos e baixos eles vão sempre Tem a necessidade existir. de se voltar para Deus, a ter a adoração para Ele, mas tem a necessidade da carne, né? A carne fala alto também. Cara, eu gosto até de pensar num sentido até mais profundo ainda. Se você parar para pensar, os momentos altos são bons, a gente está próximo de Deus, mas os momentos baixos, às vezes, eles são necessários para a gente perceber o quão baixo a gente chega sem Deus. Sem Deus. Então essa montanha russa, que é a nossa vida, ela faz com que a gente não mereça a graça em nenhum momento. Mas é o que a gente comentou no nosso capítulo 1, no nosso episódio número 1, que é justamente o fato de que Deus ele não vai dar pra gente o que a gente merece, ele vai dar pra gente e ele dá pra gente o que a gente precisa. Até porque se o ser humano ficasse sempre no alto, a gente uma hora o tombo ia ser gigantesco, muito mais doído do que esses vários que a gente recebe no decorrer dos dias. Porque seria um fruto da nossa arrogância e tudo mais. Imagina, enfim. Tratando ainda sobre esse relacionamento vertical, né? Você citou o exemplo do Gênesis, de Adão e Eva, citou o exemplo de Noé, mas eu gostaria que a gente conversasse também um pouco sobre o contexto do Egito ali, em Êxodo 32, sobre o momento que o povo se afastou de Deus, foi seduzido pelas belezas do Egito, aí o que acabou acontecendo, o povo de Israel foi escravizado. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, sobre esse contexto, para que a gente possa aprofundar ainda mais sobre esse contexto aí. Para só situar o ouvinte, o Michel, agora você citou Êxodo 32, o texto está certinho. Mas só que se você for ter uma noção de Bíblia, você vai pensar, mas Êxodo 32, nesse capítulo, a galera já foi libertada, né? Só que esse capítulo nos ajuda a entender um pouquinho do porquê que as coisas lá atrás aconteceram. Vocês se lembram por que Deus, qual foi o momento que Deus conduziu a nação de Israel, o povo de Israel, para o Egito? Vocês lembram quando que foi, em que momento que foi, em que contexto que foi? Foi durante a época de José. Deus ele leva o povo para o Egito, porque lá no Egito havia abundância, e a terra estava passando por uma fome muito grande, né, uma seca muito grande. Eles poderiam saciar a necessidade deles. Né? Exato, e eles foram para o Egito. Portanto, o objetivo de Deus com os israelitas no Egito era para que eles sobrevivessem. A Bíblia deixa isso muito claro. Naquele encontro de José com os irmãos dele, quando ele está conversando com os irmãos dele, ele deixa isso bem claro, que o motivo dele ter sido levado lá pro Egito, né? Ele foi vendido como escravo e tudo mais. Só que o motivo disso tudo ter acontecido, isso está explicado lá em Gênesis 45, é o fato de que Deus queria preservar. Então Deus leva, e aqui isso precisa ficar bem claro, Deus leva o povo pro Egito para que eles sobrevivessem. Só que quando o tempo passa, o livro de Êxodo inicia dizendo que o negócio ficou feio, a situação ficou crítica e o povo se tornou então escravo. Aí a gente pergunta, mas o povo não era um povo de Deus? Por que eles se tornaram escravos? E outra, por que eles ficaram tanto tempo como escravos? Aí vem o texto que você falou, Michel. Êxodo 32 nos lança um pouquinho de luz sobre isso. Quando Deus ele faz todo aquele trabalho maravilhoso com Moisés, tira o povo do Egito, mostra o poder dele, eles atravessam o Mar Vermelho, vão em direção à terra de Canaã, o que a gente percebe? Deus ele operou vários sinais para tirar o povo do Egito.
Só que quando você chega no contexto do Monte Sinai, e especialmente nesse do capítulo 32, que é a história do bezerro de ouro, você percebe que por mais que o povo estivesse fora do Egito, o Egito ainda estava neles. E aqui, mais uma vez, a gente volta àquele mesmo ponto inicial que eu comentei agora há pouco, que é sempre esse sistema. Deus ele liberta o povo, mas o povo se afasta. Deus ele volta atrás do povo, o povo se afasta de novo. Então, no contexto de Êxodo, você vê que quando Deus ele leva eles lá para o Sinai, Deus está tendo que resolver um problema muito grande. E o problema é bem simples. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda continuava neles. Todo aquele contexto cultural continuava neles, né? Arraigado dentro do coração deles, todo aquele contexto que cercava ali o Egito. Ok, então comentamos aqui sobre o relacionamento vertical, que é o relacionamento de Deus para com o homem, mas agora vamos comentar um pouquinho sobre essa restauração do propósito de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre os 10 mandamentos, o primeiro propósito, né? Seria aquele que está em Gênesis 3:8. Então vamos comentar sobre aquela reaproximação do povo com Deus, nesse contexto de mandamentos, e que está lá, né, repetindo em Gênesis 3:8. Exato. Gênesis 3:8, o Joe vai ler pra gente agora, mas ele é um texto que faz a gente entender o porquê de tudo isso aqui que a gente está conversando agora, no contexto do Sinai, dos 10 mandamentos. O nosso guia de estudos, ele menciona a questão dos 10 mandamentos, né? Mas eles começam a fazer sentido quando a gente entende o contexto. O contexto é lançado lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8. Lê pra gente, Joe. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui foi aquilo que você falou, Michel. Aqui o relacionamento vertical foi quebrado, é aquele relacionamento de Deus com o homem. E tudo isso que a gente já conversou é justamente Deus trabalhando para restabelecer esse relacionamento vertical. Mas se você avançar um pouquinho mais na narrativa, você vai perceber uma coisa bem triste. Lê pra gente, Joe, você parou aí no verso 9, né? 8. Lê pra gente do verso 9 até ali no verso 12. Gênesis capítulo 3, do verso 9 até o verso 12. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aqui só fazer um parêntese, você vê mais uma vez, Deus está indo atrás. Adão fugiu e Deus está indo atrás. Mais um exemplo de Deus indo atrás do ser humano. Exato. Aí o que o resto do texto diz? E ele respondeu, e Deus perguntou, quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi você comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Aqui você percebe, a gente entende pelas evidências bíblicas que um dos motivos de Adão ter escolhido o pecado, diferente de Eva que foi enganada, Adão escolheu conscientemente pecar por conta do amor que ele tinha por Eva. Você vê que assim que o pecador entra, além de esbagaçar com esse relacionamento vertical, ele acaba com o relacionamento horizontal, do homem com o seu próximo, no caso aqui do homem com a sua mulher. Esse relacionamento desaparece. E por que a gente está falando disso mais uma vez, retomando esse assunto? Porque quando a gente vai lá para o contexto do Sinai, que é onde a gente havia parado, lá dos 10 mandamentos, a gente começa a entender os 10 mandamentos quando a gente entende isso daqui. Deus, durante a história, trabalha para restabelecer o relacionamento vertical. E a partir desse ponto, você também começa a perceber que Deus também está trabalhando para restabelecer o relacionamento horizontal do homem com o seu próximo. Então, a gente percebe que o pecado ele é uma arma, uma bomba muito mais poderosa que as bombas históricas que nós tivemos como humanidade em guerra e tudo mais. Porque além, né, como o Lucas bem disse, além desse relacionamento com Deus que foi, né, completamente destruído, teve também o relacionamento do homem com outros, com o próximo, com pessoas iguais a ele. Então, nós comentamos sobre os dois propósitos, mas vamos um pouquinho mais sobre o propósito homem, outro homem, próximos. A questão horizontal do negócio, a questão horizontal da conversa. Eu acho, para a gente começar a entender, a gente estabeleceu aqui um negócio bem primordial, né, que é a questão desses dois relacionamentos. Isso aqui, você que está ouvindo a gente entenda, é uma forma um pouco mais didática da gente conseguir entender o negócio. Mas quando você olha para os 10 mandamentos, você percebe que parece que eles... Parece não.
Não existe acaso. Você vê que os 10 mandamentos eles respondem justamente a essa necessidade destes dois propósitos, vertical e horizontal. E, Diogo, como é que isso funciona ali dentro da dinâmica dos mandamentos? Será que tem alguma distribuição? Será que eles estão organizados de forma aleatória ou tem um propósito para eles estarem daquele jeito? Primeiramente, antes de Deus citar os 10 mandamentos para Moisés, ele fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele remete ainda a essa retirada, essa Libertação. busca que ele foi lá e tirou o povo do Egito. Ele lembra que eles foram libertos. E a partir disso ele quer instituir, claro, o vertical, mas horizontal. E daí os 4 primeiros mandamentos foram, dá para inferir isso, né? Foram explicitados para que tivesse uma conexão maior com Deus. Então você não vai ter outros deuses diante de mim, mas não porque eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, você tem que me adorar. Mas para que você receba esse amor. Você só consegue ter esse amor por causa que eu sou o amor. E você só vai ter esse amor se relacionando comigo. Então tira todos esses deuses e daí você vai Cara, que legal. vai se firmar nesse amor. E daí, a partir do 5º mandamento até o 10º, ele institui essa relação entre comunidade, né? O que você não deve fazer na comunidade. Mas não só o que você não deve fazer. A gente não pode ser omisso, tipo, apenas omisso. Ah, tá, eu não mato, eu não furto, eu não cobiço. Mas o que você faz para contrapor isso? Não é apenas você deixar de fazer o que tá sendo falado ali, mas o que você faz em relação para contrapor isso. Você doa, na verdade é tirar o eu e se relacionar com o próximo, amar o próximo, se doar para o próximo, ter essa integridade entre irmãos. Né? Isso é muito legal, cara. Interessante que é sempre bom frisar, né, que muitos pregam que Jesus veio para abolir a lei, mas não, Jesus veio ainda mais para mais ainda simplificar, né? Como bem a gente falou aqui sobre as duas divisões dos propósitos aqui dos 10 mandamentos, né? O primeiro visando o relacionamento vertical, né, que é Deus e o homem, e a segunda divisão é a parte ali do relacionamento horizontal, que é o próximo com o próximo, né? E, enfim, é uma questão assim só para comentar novamente, não custa falar de novo, né, que a lei realmente ela não foi abolida. Exato. O que Jesus fez foi simplificar ainda mais, né? E na verdade, se você parar para pensar dentro da dinâmica do relacionamento de Cristo e daquilo tudo que Jesus ensinou, essa divisória que a gente falou aqui, né, os primeiros 4 do nosso relacionamento com Deus, vertical, os últimos 6 do nosso relacionamento com o próximo, horizontal, o próprio Jesus explica isso. E ele deixa bem claro isso. Quando ele vai falar sobre os mandamentos, ele está falando sobre um outro assunto, aí ele menciona os mandamentos e ele fala da questão do amor. Ele fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Uhum. E aí depois ele comenta, os mandamentos eles dependem disso daqui. E em que sentido? Tem gente que pega isso aí, distorce a Bíblia com força para dizer assim, não, tá vendo? Deus ele resumiu e agora são só esses 2. Então significa que agora eu posso matar. Não, e assim, o Joe comentou uma parada muito interessante que beleza, eu não mato, não cobiço, só faço aquilo ali que a lei colocou ali. Mas não, óbvio que não. O que você faz de diferencial para que as outras pessoas entendam isso? E os meus atos, se eu vou doar, se eu vou entender que a mulher do próximo é a mulher do próximo realmente, a minha conduta vai ser uma pregação do que é a minha vida baseada nesses mandamentos. E isso só é atingido com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar o método interpretativo e vai nos dar outras maneiras criativas de mostrar para as outras pessoas que os 10 mandamentos eles são reais, eles devem ser reais a todo momento, em todos os lugares onde a gente estiver. Se a gente fosse parar para pensar, se a sociedade vivesse mesmo com esses 10 preceitos estabelecidos por Deus, a coisa seria muito diferente. Eu achei legal, Diogo, que você colocou esse ponto, porque se você pensar, cada mandamento ele evoca outro, né? Quando você diz não adulterará, você entende o comportamento negativo, né? O adultério é algo negativo. Só que isso evoca um pensamento, um comportamento positivo, né? E é legal que Jesus ele pega e ele fala o seguinte, você tá achando que tá fácil? Não adulterar é um ato.
pode ser mais profundo ainda. E aí quando você olha em textos como, por exemplo, Mateus capítulo 5, do verso 21 ao 30, você vê que Jesus ele vai mais ainda. Ele fala o seguinte, não é só adulterar, cara. Quando você olha para a mulher do teu companheiro aí e você deseja ela, isso já é adultério. Não é só o ato. Então, a boa verdade é que se você comparar a Bíblia como um todo, você vai perceber que Jesus ele fala a mesma coisa que foi falada no Sinai. Ele só aprofunda um pouco mais aquilo, ele não cria nada novo, ele simplesmente aprofunda mais ainda para que o povo conseguisse entender aquilo que já estava de certa forma presente desde o início. Ele mostra que o evangelho a existência do evangelho só é existida na prática, né? Uhum. Se você Bem não isso pratica mesmo. o evangelho, você não participa dele. Ou seja, não adianta ficar falando dos 10 mandamentos todo momento dentro da igreja, sendo que a gente não É. faz nada demais durante a nossa semana, durante o nosso trabalho, durante o nosso serviço, enfim. Conhecer os 10 mandamentos é legal, mas não é suficiente. Ponto. Ponto. Enfim, vamos dando continuidade ao nosso papo aqui do Play na Lição. Outro comentário que eu gostaria que vocês fizessem, meus caros amigos, em relação à correção que Deus fez nesse relacionamento horizontal, principalmente ali no primeiro ponto que nós vamos comentar aqui, que é o cuidando dos estrangeiros, Uhum. que está lá em Êxodo 23, verso 9. Aqui Deus está restabelecendo o negócio, né? É interessante que o nosso guia apresentou 3 pontos, nosso guia de estudo apresentou 3 pontos, como Deus na prática começa a aplicar esses 10 mandamentos, essa correção do relacionamento horizontal. E o primeiro deles encontra-se lá em Êxodo, capítulo 23, verso 9. Não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros do Egito. Ele remetendo aqui de novo ao tempo que eles estavam escravos no Egito, e pegando, na verdade todos os pontos ele pega e fala, vamos tirar uma lição de moral do que vocês passaram lá, e agora vamos fazer o oposto do que vocês viveram pelos egípcios. Agora vocês estão no comando de liberdade. Antes eram os egípcios que dominavam, agora vocês estão dominando teoricamente. Então vocês vão agir de forma totalmente diferente. Os estrangeiros agora são outros. São outros que vêm até a sua terra. Os estrangeiros não são mais vocês, agora vocês vão cuidar de estrangeiros. E Exato. você sabe como vocês sofreram quando vocês foram os estrangeiros. Uhum. Isso é legal, porque Deus E ele eles literalmente... Ele esquece, né? Tem um ditado que eu concordo muito que diz assim, né? Que errar uma vez é até humano, né? Ok. Mas persistir no erro é burrice. Deus ele olha para os israelitas e fala basicamente isso. Ele fala, galera, vocês viram que é ruim, né? Agora, vocês gostariam de ser tratados? Não gostaríamos de ser tratados daquele jeito de novo. Então não faz isso com os outros. Só que daí a gente chega na conclusão de que errar é humano. E continuar no erro é mais humano ainda. Exatamente. Porque verdade. é o que a gente percebe. Os israelitas, eles deram... Você pega a história da Bíblia e você vê que eles erraram. E eles continuaram depois, entende? E assim, nossa, os israelitas fizeram isso, que coisa horrível. Cara, eu acho que se eu tivesse lá, eu ia fazer coisa pior. Olha aí, a gente tem Jesus aí que fez um monte de coisa pela gente, a gente consegue às vezes passar por um mendigo e fingir que o mendigo não existe. Então assim, eu acho extremamente interessante isso que é dito lá em Êxodo, que Deus ele pega e explica claramente, vocês não gostaram de ser maltratados como estrangeiros. Então os estrangeiros que estiverem na tua terra, tratem eles bem. E você olha, um mandamento que mostra isso claramente, é o quarto mandamento, Êxodo a partir do verso 8, e na repetição lá de Deuteronômio 5, ele deixa isso mais uma vez claro, que ele fala o seguinte, vai ter um dia na semana que vocês vão descansar. E quem que descansa? O dono da terra ele descansa, o dono da casa ele descansa, a filha, a família, os estrangeiros que estão juntos, ou seja, cara, não importa de onde que você é, perante Deus você é filho dele. Deus ama você. Então, independente onde você mora, quem você de alguma forma, e esse é um pensamento legal pra caramba de você ter, é que nós somos estrangeiros. Repete o verso que você falou. Qual deles? O agora do estrangeiro, mulher que tem... Quando você olha para Êxodo no capítulo 20, a partir do verso 8, e lá na repetição de Deuteronômio no capítulo 5, quando ele repete os 10 mandamentos e ele fala do quarto mandamento, ele fala, vai descansar você, vai descansar a tua casa, vai descansar os teus bichos, vai descansar o escravo, vai descansar o estrangeiro. Fala também do estrangeiro. Então, aqui que eu quero, por isso que eu pedi para você repetisse, que se Deus fez com que isso constasse no texto bíblico, quer dizer que era uma coisa que o ser humano tinha problema, ainda tem. Tanto é que você citou o exemplo do mendigo aí. Mas ali no exemplo ele colocou o estrangeiro para fazer questão de que ele também é um ser humano, de que ele é igual a nós. Exato. Eu vou ler aqui para vocês, eu mencionei, mas só para ficar o texto bem claro, que é a repetição, na verdade, Sim. Quando Moisés repete todas as coisas para o povo, está lá em Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 12 ele diz, é o quarto mandamento, o sábado, ele diz, lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou.
Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é um dia sagrado, é sábado do Senhor, o seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. E aí ele começa a lista. Nem você, nem os seus filhos, filhas, nem os seus servos, servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar com você. E aí ele termina dizendo, porque eu libertei vocês quando vocês eram escravos. A ideia de Pá, compartilhar... toma. A ideia de compartilhar a bênção, né? Você tem a bênção do sábado, e a gente vai falar isso na próxima semana também. Uhum. A bênção do sábado você compartilha com os outros, você não fica só pra você. Essa ideia de viver em comunidade é muito explícita. E no aqui é texto. fantástico. E esse primeiro ponto mostra Deus preocupado com os pormenores. Se você parar para pensar, Deus já estava executando o plano da redenção. E a proposta de Deus é a gente viver para todo sempre na eternidade com Ele, no lugar onde não vai ter problema. Mas enquanto a gente ainda está do lado de cá, Deus ele está preocupado com esses detalhes. Ele fala, ó, galera, seguinte, tem isso aqui. Vamos trabalhar para a gente corrigir isso aqui junto? E, importante, igual você mesmo falou, Michel, vamos trabalhar isso com a minha graça, que o meu Espírito Santo conduza vocês para que nos altos ou baixos vocês ainda consigam fazer o que é certo. Isso aí, gente. Falamos agora sobre o estrangeiro. Vamos passar agora para um segundo tópico. Temos mais outro, mas já encaminhando já para o final, né? Que seria a parte do segundo dízimo que está em Deuteronômio. Tema polêmico. Deuteronômio 14, 23, 28 e 29. Vamos entrar nesse tema polêmico aí com o máximo de cuidado. Vai que a gente recebe críticas. Vamos assim, importante, gente. Vamos trabalhar aqui dentro da perspectiva bíblica. E enquanto meu amigo Joe está procurando o texto aqui, é bom ressaltar esse ponto. Toda essa nossa conversa ela é baseada na Bíblia. E a gente pode crescer junto. Então, se você está nos ouvindo aí, se você tem alguma opinião, se você discorda, se você concorda, se você acha que tem alguma coisa que a gente esqueceu, manda pra gente a mensagem, manda um contato pra gente aí, pra gente conseguir desenvolver esse nosso crescimento e aprender um pouco mais sobre Deus. Mas enfim, Joe, lê pra gente o que diz esse texto aí. Pode repetir os versos? Deuteronômio 14, 23, 28 e 29. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Próximo verso 28 é o 28 e o 29. Já na sequência ele fala assim: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivam na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Aqui é interessante a gente estabelecer uma coisa bem importante. Você está ouvindo aqui, você está pensando, eles vão falar eu quero ver o que eles vão falar sobre o dízimo. Não é o nosso foco aqui agora. A gente está conversando sobre esse assunto, só que dentro da perspectiva do restabelecimento do relacionamento, de quando Deus trabalha para restabelecer esse relacionamento do homem com o seu próximo. A gente falou um pouquinho sobre o cuidado de Deus com os estrangeiros. E o que o segundo dízimo entra nessa história? Bom, vamos resolver isso aqui de uma forma bem simples. O que a Bíblia estabelece como sendo o dízimo, não esse segundo dízimo aqui, né? O que a Bíblia estabelece como sendo o dízimo? O que é o dízimo? O dízimo ele é uma exigência que Deus ele coloca quando ele diz o seguinte: você tem uma renda, eu te dei tudo isso aí, é tudo meu. Só que desse 100% tu vai ficar com 90% e 10% você vai me devolver. Aqui já é diferente do que se pensa normalmente. O que se pensa normalmente é, não, beleza, eu vou dar do que eu tenho 10% para Deus. Cara, é Deus te dando 90% do que é dele. Seus 90% vira 100%. Exato, os seus 90% fica 100%, porque aquilo ali é de Deus e Deus te deu para administrar. Então esse é um ponto muito importante. Vale ressaltar também que o dízimo ele é 10%. O dízimo não é mais, o dízimo não é menos, o dízimo é 10%. O viés do livre-arbítrio aqui também. Exato, exato. E o que é o tal do segundo dízimo? Quando você olha na dinâmica do antigo Israel, você vê que eles tinham um negócio fantástico, e alguns estudiosos eles concordam que os israelitas eles separavam da sua renda cerca de 25% a 33% de tudo que eles tinham de renda, eles separavam para consagrar ao uso, para consagrar a Deus. E aí você consegue perceber nisso 3 coisas. As ofertas. As ofertas elas eram relacionadas ao sistema do santuário, sacrifício e tudo mais. E elas apontavam para Jesus. Oferta é uma coisa. É por isso que a oferta tem que ser perfeita. É por isso que a oferta não pode ter defeito. Porque ela apontava para o sacrifício de Jesus. Quando você olha para o dízimo é diferente. O dízimo ele entra dentro de outra dinâmica. Deus está dizendo o seguinte: vocês têm 100%, os 100 são meu, fica com 90% e 10%, a 10ª parte é minha.
Diz que os israelitas, quando eles iam passar o dízimo, né, tem até um texto em Números que fala sobre isso, eles colocavam um cajado, ele tinha 100 ovelhas, passava um grupo de 10. Das 10, a última ele separava para o Senhor. Ela era do Senhor, independente da situação dela. Então esse é o dízimo. O dízimo é o mínimo que você faz para com Deus. E o que é o tal do segundo dízimo? O segundo dízimo é quase como se fosse uma bolsa, uma poupança, que ela não é estabelecida exatamente a conta quanto que é, só que ela é destinada a ajudar os necessitados. O teu dízimo, os 10%, você não coloca eles, eu vou pegar os meus 10% de dízimo e então vou agora alimentar os mendigos. É importante fazer isso? É, mas não é o propósito do dízimo. Por isso, Deus disse o seguinte, tem a oferta, você tem o dízimo, e aí você consegue, se quiser ajudar isso, que é bom, você pega de uma outra contagem para você fazer as contas, para você fazer essa atividade. Ou seja, vamos imaginar que o cara ganhou R$1.000, dos 1.000 separou o dízimo, que é, tô ruim de matemática, 100. Separou 100. Sobrou 900. Os 900 é daí que você vai calcular a tua oferta, é daí que você vai tirar o teu segundo dízimo. O segundo dízimo ele não entra dentro do primeiro. Eu não sei se eu consegui ser claro nesse sentido, mas é isso que a Bíblia apresenta como sendo o tal do segundo dízimo. É algo sem valor determinado, mas que se aplica ao cuidado com as outras pessoas. E Deus estipulando mais uma vez a necessidade de atender os necessitados. Tá, eles estão precisando de alguma coisa. É certeza que eles estão. Você vai lá e atende a necessidade deles. Ou seja, reconstruindo aquele relacionamento horizontal, né? Mais um viés desse relacionamento horizontal e sua questão de reconstrução. E, Michel, uma coisa que me veio agora na cabeça aqui é se você parar para pensar como que essa reconstrução, ela quebra inclusive com o nosso orgulho. Imagina o seguinte, você tá lá, tem um cara que você conhece, aquele cara ali bebeu a vida dele inteira, tudo que ele ganha ele torra em bebida e outras coisas. O que você faz? Não, ele tá precisando de comida. Eu vou tirar do meu dinheiro, assim, entre aspas, né? Do meu, que eu trabalhei, que eu sofri pra ganhar, eu vou tirar pra ajudar ele. Isso é muito... isso quebra com o egoísmo, com o egocentrismo, com o negócio de que é meu. Você tá dizendo, não é Deus. Deus me proveu isso aqui, e igual você comentou agora há pouco, John, o extra, né, o excedente, Deus me dá pra eu conseguir cuidar dos outros. E pela nossa perspectiva humana e totalmente na nossa perspectiva lógica, né? Nesse exemplo que você citou aí, seria revoltante, né? Tipo, você, a meu ver, assim, um cara que não trabalhou, que torrou o dinheiro todo dele, aí, né, dá essa porcentagem aí do que eu trabalhei, porque para um cara que não fez por merecer nada. Mas daí entra aquela questão, né, de que todo mundo erra, todo tem Deus nos mostrando que todo mundo vai cair, que todo mundo pode falhar, enfim. Exato, a aceitação do evangelho a aceitação do reino na sua vida é você realmente se nivelar com o seu irmão. Vocês são todos iguais. Vocês são todos iguais, vocês erram igual. Você tem os seus vícios, você gasta seu dinheiro também de forma errada. Em outras coisas, mas gasta. Em outras coisas, diferente do seu irmão. Que pode ser ocultas. Uhum. Mas erra, continua errando. E aí você entende o que diz aquele texto, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Exatamente. Já encaminhando para o nosso fim, tem um último ponto que eu queria comentar com vocês, mais um exemplo dessa reconstrução, que é o ano do jubileu, né, gente? Levíticos 25... vamos ler o verso, Levíticos 25, são vários, né, de 8 a 23, nós vamos contextualizar aí o que está dizendo nesse Levíticos 8, capítulo 8. Eu acho que tem um verso aqui que ele explica bem o que é o verso 8 e 9 de Levítico 25, você então, pode ler pra bala. gente, John. Levítico 25, verso 8 e 9, eles contextualizam bem na verdade só o verso 8, ele explica bem o que é o ano do jubileu. Contém 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então faça soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. E esse é o ano do jubileu. Eu não sei se você lembra aqui, mas eu te recomendo ler o capítulo 25 de Levítico. Esse capítulo ele faz um negócio assustador. Deus ele fala o seguinte, gente, vocês vão plantar para comer. Mas é o seguinte, o 7º ano vocês não vão plantar nada. 7º ano vocês não vão fazer nada. Aqui, lembrando, uma sociedade baseada na agricultura. Sim. É uma sociedade agrícola. Vocês não vão plantar nada no 7º ano. Aqui já mostra um negócio. Você vai ser dependente de Deus? Mas e se eu não plantar eu vou comer? Deus está dizendo, vai. Porque eu vou te dar o que comer. Confia em mim. A questão de acreditar nele. Acreditar. Então aí, esse intervalo, esse ciclo de 7 anos, ele terminava sempre com o tal do ano sabático. Então, de cada 7 anos, o 7º ano, assim como de uma semana, o 7º dia é separado para Deus, o 7º ano era também separado. Era o ano da terra descansar.
E esse ciclo se repetia por 7 vezes, ou seja, chegava no 49º ano, o ano seguinte, o 50º ano, o ano número 50, era o ano do jubileu. E o que acontecia no ano do jubileu? Tem gente que provavelmente nunca viu esse trecho aqui na vida, só que ele é incrível e assustador. Ele diz o seguinte, vamos supor que na nossa dinâmica, que eu seja um cara que eu sempre negociei muito bem, e aí meu amigo Joe aqui torrou tudo que ele tinha e foi perdendo. E aí eu fui comprando dele. Chega no 50º ano, o filho do Joe chega pra mim e fala, olha, eu quero minhas terras de volta, as terras do meu pai. Lembrando que ele perdeu as terras e eu comprei dele. Ou seja, eu fiz por merecer pra ter essas terras. E ele fez por merecer pra não ter mais essas terras. Deus chega e fala o seguinte, 50º ano, devolve tudo pra ele. É tudo dele de volta. E aí, como é que fica? Mais uma vez, Deus mostrando que nada pertence a ninguém, né? Exato. Tudo é dele. Quando você para pra olhar, você consegue olhar essa situação de duas formas. A primeira e errada é você olhar isso aqui dentro de uma perspectiva ideológica. E hoje a gente está num cenário, especialmente aqui no nosso país, no Brasil, onde se briga muito entre uma posição política, uma posição ideológica e outra. E se você lê esse texto desse jeito, você consegue falar, nossa, tá vendo? Tá indo por tal ideologia política, né? Problematizou já. Mas assim, a gente está com o tempo avançado, eu não vou entrar nesse ponto. A questão aqui, única e simples do ano do jubileu. Deus está dizendo o seguinte, eu sou o dono. Você no máximo administra, mas eu sou o dono. Se o Joe administrou mal e eu, Lucas, administrei bem, que bom. Só que no 50º ano, Lucas, você já está começando e está subindo na tua cabeça. Você está pensando que você está fazendo por onde? Não, você não está fazendo por onde. Devolve que é tudo dele. Ah, mas e se ele for perder de novo? Ele vai perder. Ele tem 50 anos para perder isso de novo. Mas a questão é que quem é o dono não é a pessoa que está ali cuidando. A gente às vezes tem essa falsa impressão, né, que a gente é dono do que a gente tem. A gente é dono do nosso carro, a gente é dono da nossa casa, a gente não é dono de nada, gente. O que a gente é, no máximo, é administrador das coisas gerente. Que pertencem a Deus. Nós somos, igual você falou, Michel, na semana passada, nós somos gerentes de uma empresa que não foi criada por nós. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Falamos sobre 3 perspectivas aí da nossa reconstrução do relacionamento horizontal. Comentamos sobre o relacionamento vertical, sobre esse amor que Deus tem por nós. E eu queria que vocês se despedissem aí para que a gente pudesse dar um bom restante de dia, um bom restante de tarde, de noite, de madrugada para os nossos ouvintes. Gente, valeu aí pela companhia. O tema foi muito bom. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.